Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve amigos do Endurance Cast! Estamos de volta para mais um episódio de 2026, 5 anos no ar já, né? Então começar podcast é fácil, agora a rotina é como exercício, como todas as coisas. O difícil é você ser regular, dar continuidade, e a gente sabe da luta que é, mas estamos aqui todas as quartas-feiras soltando episódios inéditos e dessa vez um baita episódio para vocês. Vocês vão perceber uma diferença, né? Porque agora a gente tem feito os episódios num estúdio profissional com uma qualidade de áudio e vídeo absurdo e vocês me veem aqui no Zoom novamente gravando um episódio não no estúdio, às vezes com não a qualidade de áudio e vídeo, porque a gente tem a qualidade do convidado também. Quando o convidado é de longe, né? Como acontece muitas vezes, aí a gente vai para o bom e velho Zoom, o nosso modelo antigo, mas aí, se tem esse indício, quer dizer que a informação e o convidado é de primeira linha. Então é mais um presente, né? Que às vezes a gente fica bolado com essas coisas de internet, de distanciamento, mas é mais um presente que a internet me deu, né? Entre as coisas boas e ruins. Tava até conversando com o meu amigo aqui em off sobre isso, né? As coisas boas e ruins do acesso às informações, ele vai falar, mas assim, através do podcast do Daniel Câmara, né? Que o Daniel também foi a internet que me presenteou e a gente tem um respeito mútuo. Eu cheguei aqui ao doutor Frank Nunes, né, Frank? Então seja Isso. muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui no Endurance Cast para falar de um tema tão importante, né, que é o coração, a parte essa vertente relacionada ao endurance e o que para esclarecer muitas vezes, uma vez que a gente tem um médico tão renomado e eu já gostei mais além da nossa empatia pessoal. Você também é muito do que eu vendo, né? De teoria e prática se unem de uma maneira. Então, assim, além disso, você ainda sente a dor, né? A dor e o prazer da Skin the game. prática esportiva. Então, Frank, muito obrigado, cara. Agora eu vou mais mediar e quem vai falar é você. Então, eu gostaria que você começasse a ouvir o seu vasto currículo aí, brevemente, para sobrar um monte de tempo para a gente conversar, que não faltam questões. Fala um pouquinho de onde você é e da sua formação e da sua relação com o esporte e o endurance. Muito bem-vindo, meu irmão. Beleza, Sandro? Prazerão, né? Assim, o que a gente tem da internet favorecendo a gente é aproximar pessoas à distância, igual ele falou que o convidado de longe, eu sou de bem longe, eu sou do interior, eu moro no interior de Minas, eu moro numa cidade chamada Manhuaçu, que é entre Belo Horizonte e Vitória, mas eu sou belo-horizontino, Sandro. Então, assim, vou primeiro falar minha formação acadêmica e depois de conta a minha história no esporte. Eu, eu sou belo-horizontino, eu estudei na UFMG, fiz faculdade de medicina na UFMG, fiz meu mestrado lá também, fiz residência de clínica no Hospital das Clínicas, do HC UFMG e cardiologia do Felício Roxo. E na faculdade eu conheci minha esposa, ela também é médica, e aí eu vim sequestrado para o interior. Eu brinco com ela que eu vim sequestrado porque a vida leva a gente por caminhos onde eu sou muito feliz no interior de Minas, sendo um belo-horizontino, e aqui eu me realizei muito profissionalmente. Hoje em dia, na questão da cardiologia do esporte, eu sou um dos diretores do GECESP. O GECESP é o Grupo de Estudo de Cardiologia do Esporte, que é do departamento DERC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu estou como um dos membros da diretoria no biênio 2026, 27, mas fui do 24, 25 também. E eu tenho uma certificação em cardio-oncologia. Um dos outros braços que eu trabalho é a cardio-oncologia, que é uma sub-área da cardiologia, em que a gente estuda oncologia, não sendo oncologista. Bom, e atuo no interior, no consultório com alguns pacientes internados, mas meu trabalho é mais no consultório. Vindo para a área esportiva, eu sou um amante do esporte, tá? Eu era um péssimo jogador de basquete, sabe, Sandro? Então, assim, eu joguei as categorias de base lá no Minas e depois eu migrei para o squash, e o squash, eu amo squash, joguei squash muitos anos, fui ter campeonato mineiro, e aí, essa história de ter vindo para o interior, cheguei onde não tinha quadro squash. E, assim, eu sempre praticava um pouquinho de corrida, mas, assim, mais para complementar, né, na multimodalidade do esporte, o squash. E chegando aqui, até comecei a ganhar peso, são as coisas que acontecem muito, muitos caem depois do endurance para também uma mudança de estilo de vida. E não comecei a ganhar peso e tinha um perfil de sempre ser esportista. Falei, não, tem alguma coisa de errado, vão achar o meu esporte aqui.
E comecei a corrida no intuito só de manter um esporte, e você sabe, né, gente? O mosquitinho morde a gente, né? Então o mosquitinho mordeu o que eu antes falei assim: não, vou chegar só no 21, e do 21 eu pulei para 42 e fiz um de 55 no Pico das Agulhas Negras, fiz uma outra ali no estado do Rio de Janeiro, de 55, e tenho 14 maratonas, estou indo para a minha 15ª maratona, tenho 25 meias, tá? Esse ano, por enquanto, 2 meias programadas, uma maratona mais uma maratona programada, e aí a gente segue aí no Endurance. Como eu sou cardiologista, tá? E eu brinquei aqui no início conversando a questão do skin the game, né, Sandro? Eu acho que a gente tem que também sempre buscar entender o que a gente tem na literatura de uma forma séria, numa literatura embasada, o que a gente tem do que é bom, do que não é bom, para a gente perceber, porque tudo que a gente quer do esporte é os benefícios em termos de qualidade de vida, da sensação do bem-estar que o esporte passa para a gente, de longevidade, mas se a gente tem um acesso a ciência, né, Sandra, a gente busca essa informação. E eu aprofundei muito nessa parte. Então, assim, já dei várias aulas sobre a questão da parte do coração endurance, e estou aí agora com um convite, um grato convite, parabenizar o Sandro pelo canal, né? Maravilha aí o que eu vi no Instagram dele, no Spotify. Então, assim, no podcast dele, parabenizá-lo aí, que nós temos essa amizade aí recente, mas já de muita admiração. Legal, Frank, muito legal. E assim, eu fico lisonjeado porque me impressionou mesmo a qualidade do seu papo quando eu vi eu acho que é um stories que o Daniel te marcou para você responder alguma dúvida ali. Eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu fui me aprofundando nesse seu Instagram, né? Tanta coisa ruim na internet, mas tanta coisa boa também que falei que cara é legal, vou mandar um convite e prontamente deu certo. Perfeito, Frank. Então vamos começar. Como eu te disse, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu também, e vejo com você que a gente estuda muito isso. Só que o nosso podcast ele tem dois tipos de ouvinte, né? Tem o pessoal técnico, os profissionais da área que já entendem, então um passo à frente. Muita gente na pós-graduação, que eu sou coordenador nacional de Endurance, mais de 1.000 alunos formados, né? E ali já tem um conhecimento, mas tem muito, muito atleta e eu acho que a gente pode ajudar. Então, Frank, eu gostaria que começasse falando sobre a diferença entre o coração de um sedentário e do atleta, uma vez que a gente fala que o coração do atleta às vezes criam alguns estigmas, alguns paradigmas, o que é de verdade ou de mentira, mas assim, qual é a diferença? O coração do atleta, em que ele é diferente? E assim, é sempre para melhor essa diferença? Bom, o coração não é um órgão estático. O coração ele é um órgão que pode sofrer mudanças estruturais e elétricas, né? Então, assim, a gente partindo da pessoa que seja um sedentário, que tem mais saudável, um sedentário saudável, apesar que sedentarismo é fator de risco para doenças, é um coração de diâmetros de funcionalidade normal, né? Partindo do sedentário saudável. E seja nas situações de patologia, o coração pode mudar sua estrutura, mas também nas situações também do exercício. O exercício tem a capacidade de mudar o coração estruturalmente e também eletricamente. Então, assim, é o que as pessoas chamam de coração do atleta, tá? E aí, Sandro, o coração, ao ser exposto a esforços repetitivos, cíclicos e no longo prazo, ou seja, isso vai depender da frequência de execução, da duração, do volume, da intensidade, ele pode sofrer mudanças estruturais, tá? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente, levando para todos os públicos, é citar que nem toda a mudança é igual no coração, falando especificamente do esporte. Vamos botar dois grandes grupos aí, o exercício de endurance, a dinâmica, o exercício de força, o exercício resistido, vai tornar a estrutura do coração diferente nessas duas vertentes, e a gente tem uma área comum entre elas, que são esportes que são muito mistos no que ele faz do estresse, do dinâmico, do aeróbico e do de força. Então, assim, quando a pessoa está num esporte que é muito força, por exemplo, uma pessoa que seja um levantador de peso, o coração ele vai fazer um tipo de remodelamento, então essa mudança estrutural, no sentido de hipertrofia, ou seja, a parede vai aumentar. Eu gosto de dar exemplo como se fosse um quarto, tá? Que não é que o quarto vai crescer, você vai entijolar mais o quarto, tá? A cavidade central, no praticante de um esporte mais de força, evidentemente de força, a cavidade, ou seja, o quarto, o tamanho do quarto, não vai mudar muito, mas a parede vai mudar, tá? A parede vai espessar, tá? Enquanto que o esporte que é voltado, por exemplo, né, no meu caso, por exemplo, maratonista, você vai ter uma hipertrofia excêntrica, ou seja, o coração, ele
pode alterar um pouquinho o tamanho da parede, mas a questão principal é que os diâmetros vão aumentar. Então, assim, aí sim, os quartos vão aumentar, né? Nós temos 4 câmeras, 2 atos, 2 ventrículos, então, assim, há um aumento simétrico, fisiológico no sentido do que é saudável dessas câmaras, tá? E a gente vai ter esportes que conjugam muito de ambas os tipos de estímulo. O próprio triatlo, né? Que é muito clássico para a gente, no que tem tanto força quanto a endurance, é o remo. Tá? Então, existe uma tabela clássica na literatura, que elas são um quadrado com 9 quadradinhos ali dentro, botando as vertentes desses remodelamentos, e lá o triatlon, o ciclismo de montanha e o remo, são esportes clássicos que têm muito de força e muito do aeróbico. Ficou claro, né, Sandro, nesse sentido? Ficou Eles muito bom. entenderam. E ainda mais assim, que a gente fala, o podcast chama Endurance Cast, né? A nossa paixão é isso, mas assim, hoje outras atividades são mais características, né? Como o CrossFit, o Hyrox, né? Então eles misturam, é quase 50-50. Eles dão um pico de Sim. atividade aeróbica e depois faz um pouco de força ali, eles mesclam muito todo esse contexto, né? E até trazendo uma prática aqui. É, que aconteceu comigo, né? Então, eu imagino a pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem. Então, assim, eu fui um médico e um cardiologista de convênio, né? Um convênio tradicional. E ele falou para eu parar de fazer exercício que o meu coração tava parando. Ele falou desse jeito, entendeu? Porque ele viu que eu sou bradicárdico há muito tempo praticando atividades de endurance. E assim, se essa informação chega a algum leigo, a pessoa morre do coração antes de saber. E aí, quando eu fui num médico do esporte, amigo meu, ele falou: Não, Sandro, a gente tem que tomar cuidado, alguns cuidados, porque o esporte se tornou desse jeito, mas pelo contrário, isso é reflexo do que você fez, porque meu coração durante a noite acho que bateu 24 vezes no holter lá, né? Aham. E durante o dia lá, a minha frequência cardíaca basal ali era 45, 48, né? E aí o médico depois seguiu a vida normal. Tem muito disso também, né? De um médico ortodoxo. Profissional bom e ruim tem em todas as áreas, não é, Frank? Olha, assim, a cardiologia do esporte é uma ciência que muitas vezes, assim, seja dentro da cardiologia ou mesmo fora da cardiologia, muitos profissionais da área da saúde não têm o conhecimento e a literatura a gente tem que aprofundar, né, Sandro? Então, assim, eu mesmo, de vez em quando eu ouço uma pessoa assim, não, mas você vai manter no endurance, isso faz bem ao coração, né? Então, assim, da mesma, e sendo que faz, tá? Então, já vamos para o primeiro ponto, tá? Assim, igual eu falei, eu sempre tenho ocasionalmente, algumas palestras voltadas para esse tema, então eu já vou começar pelo que é a conclusão final, tá? A gente não tem nada aqui faça a gente ir contra uma pessoa praticar o endurance. A gente não tem uma literatura que fala assim, não deva se fazer, né? Então, assim, quando você ouve uma opinião, primeiramente a pessoa tem que estar apta, né, Sandro? Então, assim, não é que é bom para todos. A pessoa estando apta, realmente é bom. A gente tem os dados positivos mostrando o benefício do endurance, mas a pessoa tem que estar apta, tá? Mas a gente vê, e isso depende de avaliações regulares, né, da APP, de uma avaliação para participação, que a pessoa deve fazer com um profissional, como o senhor acabou de dizer, que tenha conhecimento que esses remodelamentos são estruturais, são elétricos, o eletro de um atleta pode alterar, pode ter algumas alterações que são relacionadas a essa mudança elétrica e que uma pessoa que não tem o conhecimento das alterações do eletro induzidas pelo esporte pode considerar que, opa, tem algo de errado aqui, tem algo patológico, e muitas vezes é só a alteração do eletro induzida por situações fisiológicas, né? Então, assim, é muito importante que quando a pessoa faça avaliação com alguém que tenha conhecimento, que saiba diferenciar o que é fisiológico do que é patológico, e mesmo dentro do fisiológico, que a pessoa veja que a pessoa está apta e possa fazer, né, Sandra? Eu gosto sempre de falar do skin in the game, né? A gente está com a pele, aí nós estamos ainda a pele no jogo, ou seja, a gente participa, então a gente está aí fazendo, mas a gente também tem a responsabilidade de saber o que é bom para nós. Então, assim, e aí saber, tendo esse conhecimento, tendo esse cuidado, é só alegria mesmo. Muito legal, Frank. E aí, assim, ó, já começa minhas doideiras aqui de sair do nosso roteiro e você fica à vontade para responder. Aí a amizade começa assim, porque as perguntas vão vir na cabeça. Cara, eu tava batendo um Lógico. papo, eu fiz uma amizade muito. Ah, seu conterrâneo aí, cara. Sabe o Diogo Sclebin?
Ele foi Sei, triatleta sei. Não, olímpico, né? sim, famoso. Exatamente. E é um grande amigo, uma simplicidade, virou um grande amigo também, mais um presente que a internet me deu. Hoje a gente se encontra nas provas. E ele depois, cara, agora no final de carreira, ele teve um problema cardíaco, assim, né? Então teve que fazer teve que dar a queimadinha lá, teve que reestruturar, reiniciar em um susto. E aí ele tava me falando até em off, assim, eu queria saber a sua opinião. O quanto que você acha que tem e o que tem, né? O quanto você acha, não. Nós somos ciência também, né? Da relação do Covid e das vacinas com esse pseudo-aumento ou real aumento de incidências, se isso é coincidência, se é que a gente está mais atento, ou quanto isso tem de veracidade, porque o próprio Diogo ele fala, nossa, eu tenho que tomar um cuidado para falar aqui, mas eu não posso garantir que não foi, entendeu? Então, qual a sua opinião sobre isso? Fica à vontade para responder. Se precisar, até corta o podcast aqui. Tranquilo. Não, vamos embora, vamos embora. Não, é o seguinte, gente, a vacina é sempre, especificamente, eu acho que você está querendo falar da vacina do Covid, Sim, né? Então, vamos lá. Vacina foi o que a gente tirou a gente, tá? Do que a gente viveu, uma tragédia. Eu vivi isso no meu dia a dia, vendo perdas de pacientes diária, o que a gente tirou a gente daquele momento trágico, né? De alguns anos de tragédia, foi a vacina, tá? Então, assim, não que não tivesse algum problema com uma vacina ou outra. Então, vamos lá, tá? Posso citar nominalmente as vacinas para diferenciar, Sandro? deve. Então, vamos lá. Tá? Então é o seguinte, houve alguns casos, tá, gente, de miocardite por vacinas relacionadas a vacinas da Pfizer e Moderna. Moderna é uma vacina que não chegou no Brasil, mas que tinha a fabricante, né, a Moderna era uma das marcas de vacina nos Estados Unidos. Esses casos de miocardite foram casos leves, mais em população homens, jovens, miocardite leve, transitória, sem complicações de longo prazo. Ou seja, muitas vezes a vacina leva a culpa de algo que ela não teve. Tá? Então, eu estou dizendo, a vacina não tem nenhum problema, eu estou citando que a vacina, houve alguns poucos casos, tá, de miocardite leve, transitória, sem sequelas de longo prazo, com essas duas. Tá? Da AstraZeneca, o que ele naquela época mostrou, uma incidência ao redor de 10 por 1 milhão de vacinados da AstraZeneca, houve alguns casos de trombose, em especial mulheres de faixa etária intermediária, tá? E então, assim, tinha para a AstraZeneca essa questão, para a Pfizer e Moderna na questão de miocardite. Entretanto, vamos lá, o vírus era dezenas de vezes mais trombogênico do que esse baixíssimo risco da vacina. A miocardite também dezenas de vezes mais comum miocardite pelo vírus, tá? Eu vi dezenas de casos de miocardite até grave pelo vírus e não vi pela vacina. Então, assim, o fato das vezes a pessoa ter uma exposição a um fator gera um fator de confusão, né, ô Sandro? Que às vezes o fator de confusão vira o culpado, sendo que ele não é o culpado, tá? E aí a gente vindo nessa questão, ou seja, uma pessoa pode até ter uma miocardite, eu tomei uma vacina lá atrás, miocardite foi por causa disso. Olha, gente, nós somos praticantes de endurance, É. tá? O endurance melhora nosso sistema imunológico, tá? Mas é fato que no pós-prova imediato de uma prova de endurance, transitoriamente, né, por toda a resposta inflamatória inicial, tá, de uma prova extensa, de uma prova longa, a gente tem aquela semana de uma baixa de imunidade. Então, assim, que a gente tem que ter nossos cuidados de alimentação, de repouso, para a gente não se expor a um vírus e pegar uma miocardite pós uma baixa de imunidade transitória. Reforço, no longo prazo, o endurance, ser praticante de esporte, a gente tem um sistema imunológico melhor do que o sedentário, tá? Mas, assim, o pós-treino pesado, transitoriamente, no período curto de alguns dias, a gente tem uma baixa de imunidade frente ao que a gente, entre aspas, agrediu o organismo, mas agrediu para que se fortaleça e fique melhor. Então, Se- assim, de uma forma geral, falo sempre muito bem de vacina, de protege a gente para tudo. Não que não haja um risco teoricamente baixo, mas o risco da doença ao qual a gente é vacinado, seja Covid ou seja qualquer outro, o risco das doenças são ser muito maiores do que o risco teoricamente baixo da vacina. Sensacional, alto e claro, e nesse mundo polarizado que a gente vive é complicado, né? Porque a pessoa, qualquer assunto de A a Z vai defender o polo dela, então qualquer mínima coisa que aconteça de um lado, a turma vai falar que foi isso, e a mínima coisa que aconteça do outro, e assim, o nosso papel aqui é fazer ciência e trazer o que há de tangível. E ficou muito bem esclarecido, Frank.
A questão, Sandro, né, aproveitando aí toda a sua ciência aí de professor e tudo, é que muitas vezes o que pode chegar também para o público, que a gente tem público tanto de professor quanto público leigo, que muitas vezes assim, sai algum estudo observacional, e o estudo observacional ele tem fatores de confusão, tem viés. Então, às vezes, uma pessoa que foi exposta a um fator que é achado no estudo observacional, ele não é o fator causal. Então, assim, é o que eu gosto de falar, muitas vezes leva o culpado não leva a culpa, tá? Então, Isso. assim, existe literatura que falava assim, da década do século passado, de 1970, 80, que, por exemplo, quem usa muito café, pegou um estudo populacional que quem tomava mais café, o grupo de mais café versus menos café, tinha mais câncer de pulmão. Café dá câncer de pulmão? Lógico que não, lógico que não. Mas no grupo que tomava mais café, tinha mais fumante. É isso aí. Então, assim, se você quiser fazer um estudo mal feito, às vezes até intencionalmente, você Enviesado, vai culpar o exatamente. errado. É Você isso vai aí. culpar o errado. Era o cigarro, não era o café, né? Tinha um professor de estatística na faculdade que ele falava assim: se os números não mostraram o que você queria, faz as contas de novo de outro jeito, que daí ele te mostra o que você quer, né? Perfeito. Então, assim, Perfeito. aperta os números que eles entregam. E aí, voltando para o nosso papo, que Sim. estava bom demais e já ficou melhor ainda, né? Obviamente, também eu Ah, sofro muito com isso, porque há uma associação, por exemplo, do triatlon com o Ironman. Então, se falou em triatlon, a pessoa pensa em Ironman, pô, e triatlon o cara não precisa nem competir, né, Frank? Ele pode usar na rotina dele, pode ser um senhor iniciando e fazer as três modalidades e não ter nem prova em questão, né? Então, assim, sim. o exercício para a saúde, pensando naquele contexto que você falou, da saúde cardíaca e das duas vertentes, do treino mais de intensidade, de um treino mais de volume, que a gente fala nas atividades de força e endurance, se tivesse um praticante, um paciente que te procurasse e pedisse uma indicação, obviamente, e assim, a mescla dessas duas atividades seria mais saudável para o coração, e obviamente que a gente sabe também, você viveu um ciclo de Ironman, cara, até para a saúde mental não é fácil, ele te fortalece depois, mas isso te arrebenta também. Então, assim, separar das coisas de saúde e performance. Até parece que quando a gente fala de endurance, a gente quer que todo mundo, a gente sabe que não é para todo mundo que vai fazer maratona, ultramaratona, e a gente nem indica isso. Fala um pouquinho do que precisa para a saúde, do que seria bom, e depois para a gente entrar no exercício. Bom, a multimodalidade do esporte faz bem à saúde. Tem até um trabalho desse ano, se não me engano, da BMJ, que mostrou que a multimodalidade, a pessoa que pratica tem uma menor mortalidade por todas as causas. Foi início desse ano saiu. Então, praticar vários esportes é importante. Você sabe, você também trabalha bastante com exercício de força, né, Sandro? Que para o próprio endurance é muito importante a gente ter estrutura de força por N aspectos, para a nossa performance na prova, para nosso menor risco de lesão. Então, a multimodalidade é importante, tá? E pensando, primeiramente respondendo em relação à saúde, então existem recomendações de diversos órgãos, né, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, a Organização Mundial de Saúde, que preconiza que a gente faça pelo menos 2 vezes por semana exercício de força, pelo menos 2 vezes exercício de força, tá? E diversas sociedades médicas preconizam que dentro do aeróbico a gente faça pelo menos 150 a 300 de atividade física de intensidade moderada, tá? Ou metade disso, 75 a 150 de alta intensidade, pelo menos, Por tá? semana, né? Para E deixar aí, claro para o povo. se falar por semana, né? E assim, esse volume e relacionado à intensidade que eu falei, semanal, tá? Se fizer mais, melhor, reforçando, desde que a pessoa esteja apta, tá? Aí o outro passo é pensar assim, quanto que é o máximo do benefício em termos de literatura, e onde, ou seja, é onde a gente entra numa zona que a gente tem que ter um pouco mais de vigilância. Aí é outra questão que, se você quiser, depois a gente aborda isso, tá? Mas, assim, as recomendações mínimas são essas. Não quer fazer menos, não tenha benefício, tá? A gente tem literatura mostrando que 15 minutos de caminhada por dia, caminhada, tá? Tem um estudo, se eu não me engano, é coreano, tá? Que já tem benefício à saúde, ou seja, eu só vou ter benefício à minha saúde se eu chegar nessa meta semanal. Não. Dá para fazer menos e ter muito benefício. 7.000 passos por dia, a gente tem literatura aí que já mostra benefícios cada vez mais, né? Então, assim, o que a gente tem que sair, gente, aqui nós estamos dois fanáticos pelo Endurance conversando, tá? Mas o que a gente tem que levar a mensagem, até porque a gente é profissionais da área de saúde e quer levar a mensagem do que é bom do esporte, a gente não vai só defender o Endurance, o que a gente tem que levar a mensagem, saiam do sedentarismo, né, Sandro? Então, assim, se tiver um público sedentário, o grande passo inicial é sair do sedentarismo. O grande passo para a saúde
do sedentarismo para o início do esporte, e depois você vai ter um benefício a mais agregado quando você vai escalonando essa volume, essa intensidade. Tá? Mas o grande benefício é sair do sentado para o início do esporte. Esse é o intuito principal do podcast e do nosso legado também, né? Que nós somos da área da saúde, eu sou fisioterapeuta também. Meu mestrado e doutorado foi na medicina, também aqui na Unicamp. Então, assim, acho que é isso, é o principal. Tá, mas o que a gente vive no dia a dia, o bichinho que te picou, que me picou e que a gente sabe que picam tantas pessoas, né? Então é normal as pessoas, quando entram na assessoria, eu tenho aluno há 15 anos comigo. Não, eu não quero nada demais, é só uma corridinha e depois 5 vira 10, 10 vira 21 e assim que vai crescendo. Principalmente, Frank, pro atleta amador, porque para mim o contexto do atleta amador ainda é mais complexo, porque ele tem que conciliar, o profissional ele ainda faz isso muito, mas ele vive para isso, né? E o amador, às vezes, ele inverte valores ali, porque ele acha que o exercício, não que o exercício faça mal, mas se você começa a trocar exercício por sono, né? Ou pela saúde mental, pela família, a gente vê os ciclos de Ironman, isso não é benéfico, mas assim. Até onde, como esse aumento do volume excessivo pode ser prejudicial ou a gente deve ficar atento, inclusive quais exames, de quanto em quanto tempo, quais são os pontos de atenção nessa crescente que acaba sendo normal em muita gente, né? Então, vamos primeiro segmentar, tá? Vamos dividir entre os atletas, os esportistas jovens e os atletas masters, tá? Então, o que é atleta master? Acima de 35 anos de idade, tá? Acima de 35 anos de idade, a gente começa a aumentar o risco de ter, dependendo do esporte, de doença coronariana, ou seja, que gere uma angina, que gere um infarto, tá? Então, assim, o esporte ele vai trazer o nosso benefício, o praticante de esporte tem menos risco de infarto, tem menos risco de câncer, tem menos risco de várias doenças, tá? Mas lembrar que a máquina do esporte ela é induzida ao estresse durante a prática do esporte. E no endurance, ela é estimulada ao estresse prolongadamente, por um tempo prolongado. Então, assim, não é que a gente é praticante de esporte, que a gente é imune a doenças, né, Sandro? Então, assim, a pessoa tem que ter um cuidado de uma avaliação, porque ela pode ter uma doença não manifesta, uma doença oculta, e vai se expor à máquina ao estresse. Então, uma população que pratica endurance tem mais de 35 anos de idade, lógico que a medicina não é numérico, só se o chegar a 35 vou mudar. Ou seja, isso tem uma certa variabilidade, só a pessoa é diabética desde jovem, a pessoa já tem que ter uma avaliação mais detalhada e está no endurance desde jovem, muito antes dos 35, tem uma avaliação mais extensa, tá? Mas dicotomizando, acima de 35, é bom que esse profissional procure um médico que tenha conhecimento do esporte para fazer uma avaliação anatômica, por exemplo, um ecocardiograma, que é o básico de uma avaliação anatômica, e também uma avaliação funcional, em que o básico é o teste ergométrico, temos o teste cardiopulmonar, ou seja, em que a pessoa faça uma avaliação anatômica e funcional, eu sou defensor que faça as duas, além da própria questão da parte laboratorial, do eletrocardiograma de repouso, tá? Em que é o cuidado que a gente tem que ter, a gente convive no meio do esporte, a gente sabe que existe aquelas pessoas que estão no endurance e têm um estilo de vida saudável, né, Sandro? Mas tem muitas vezes que a pessoa está no estilo, está no endurance, e a gente conhece bem, a gente está no meio, a gente sabe, e que, eu pratico endurance, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso comer o que eu quiser, e os fatores não se anulam, tá? O que é benéfico não se anula com o é maléfico. Pelo contrário, se a pessoa muitas vezes está no endurance e não tem um estilo de vida saudável, tá? Ela pode favorecer, por exemplo, uma formação de placa nesse atleta master que nós estamos falando, e essa formação de placa assintomática ser um fator que a gente vê que no atleta master o principal fator de complicação é realmente a doença coronariana, tá? Então, assim, ou seja, não é o esporte que é o maléfico, o maléfico é ter uma doença oculta que não foi diagnosticada, tá? Então, a gente tem que estar no endurance, mas a gente tem que ter um estilo de vida saudável, isso é o fato, tá? E uma boa avaliação nesse sentido. Partindo para a população mais jovem, tá? Também é importante da avaliação pré-participação que faça uma avaliação clínica, que faça o eletrocardiograma, em que aí são mais doenças, anomalias elétricas, tá? E doenças também hereditárias, tá? Que possam a pessoa ter e não ter o diagnóstico. Existem, inclusive, algumas cardiopatias genéticas, Sandro, que o exercício intenso pode ser o gatilho para a pessoa manifestar uma doença, a doença em si, tá? Inclusive uma doença de risco. É lógico que isso é muito raro, essas doenças são muito raras, mas existem, tá? Eu tenho paciente que tem, em que aí a alta intensidade é proibitiva para esses pacientes. Nós estamos falando de uma situação extremamente rara.
Ou seja, por que eu estou citando isso? Porque a imensa, grande maioria das pessoas estão aptas, mas para saber se ela está apta, ela tem que estar fazendo uma avaliação irregular. Tempo, geralmente assim, uma avaliação anual, eu acho que está super ok, uma pessoa que seja saudável, né? É lógico, se a pessoa tem um colesterol alterado, se a pessoa é diabética, ela vai precisar de uma avaliação mais regular, tá? E mesmo para a pessoa que tem uma doença metabólica, uma doença cardiológica, também o exercício vai ser benéfico. O que eu estou sempre batendo no ponto é desde que tenha uma avaliação adequada, uma avaliação regular. Tá? E mesmo nesses subgrupos, eu citei só os exames mais gerais, mas caso a caso pode precisar de um outro exame, uma ressonância cardíaca, né? Uma angiotomografia de coronária, tá? Numa avaliação individualizada. Né? Então a gente falou só em linhas gerais. Tá, ficou muito claro e muito bem desenhado. Agora sim, vamos supor que o mundo dos sonhos, né? Então o cara vem com esses exames, tudo ok, passou assim, aquilo que eu te perguntei. O quanto e até quando isso pode ser saudável? Tem algum ponto que passa desse volume excessivo, ainda mais combinado com a rotina do dia a dia, de trabalho, de pai de família, né? Então, assim, quais os cuidados ou até quando pode-se ou não se deveria ir nesse volume, né? Na empolgação nossa de aumentando as distâncias de prova, de treino, volume semanal, haja vista que a gente sabe a importância do volume para quem é do Endurance, é a essência, né? Eu acabei de gravar um podcast com um aluno meu de 4 anos, vai pro ar a semana que vem, que ele ganhou. Agora de coroou a gente a categoria mais difícil do Ironman Brasília, do 70,3, e todos os atletas e os amigos. Eu vi o vídeo que você colocou. Exato, os amigos dele falando, porque questionavam o volume. Eu falei, cara, não é para todo mundo, mas você precisa disso para onde a gente quer. Você tem lastro para isso. Então, Frank, o cara tá ok, fez todos os exames, tudo. Até quando e como que a gente faz para chegar até lá? E se você quiser aproveitar o gancho, você pode falar da volta, que é um contexto de destreino importante para quem treinou muito a vida inteira e não para de repente, né? Fica à vontade. Agora eu vou falar muito, hein? Vai que vai. Também perguntei só tudo. Então vamos lá, vamos lá. Bom, então é o seguinte, né? Houve sempre uma dúvida na literatura, porque é o seguinte, a literatura muitas vezes era contaminada, entre aspas, contaminada por dados de estudos coortes em que tinha uma população que não tinha um estilo de vida saudável prévio ao endurance. Então, assim, de onde que vinha alguns achados, tipo formação de placa coronária? Era do estilo de vida prévio de quem praticava, então havia dados de literatura de praticantes de endurance que 50% já tinha fatores de risco cardiovasculares, a porcentagem alta era ex-fumante. E aí a gente tem um estudo muito importante que chama Master Heart, tá? Esse estudo foi publicado há 2 anos atrás, e não para de soltar dados subsequentes, esse ano já teve mais dados, que pegou uma população saudável, Sandro. Pegou uma população saudável, tá? Eram 3 grupos do Master Heart, um estudo europeu, em que eram praticantes de endurance, o primeiro grupo, 191 pacientes, menos de 30 anos de idade, que começou no endurance, a outra população acima de 30 anos de idade que iniciou o endurance, e o grupo controle, tá? Era uma população saudável, que não era sedentária. O grupo controle era uma população saudável com menos de 3 horas de exercício semanal, mas que talvez seja a grande maioria da população, menos 3 horas semanais, tá? E aí, o que se mostrou? Tá? Se mostrou que a importância da avaliação também, né, Sandro? Que teoricamente, tá? Assim, isso não estou falando, gente, que isso aí seja um dado ainda concreto. A literatura vai mudando, a gente vai tendo os dados, mas assim, aparentemente, tá? Pode haver em praticantes de endurance uma chance, em alguns pacientes, maior de formação de placas de cálcio nas coronárias, tá? Significa que ter placa de cálcio significa que vai ter um evento cardíaco? Não necessariamente. Até hoje não teve nenhum dado que mostrou que mesmo quando algum subgrupo forma cálcio, que isso vai se transformar em evento, tá? Pelo contrário, tá? Os praticantes de endurance, eles têm menos risco de eventos cardiovasculares, têm menos risco de infarto, por exemplo, tá? E qual que é a lógica se por acaso alguma parcela pode ter um pouco mais de calcificação coronária, fibrilação atrial também, que é um tipo de arritmia, que a literatura mostra que alguns praticantes de endurance pode ter uma chance maior de induzir arritmias, tá? E qual que é qual que é a explicação para essas anormalidades? Bom, vamos lá. Primeiro que tudo quando vai para o patológico é multifatorial, não existe como apontar o dedo para um fator, tá? E começar por uma predisposição muitas vezes genética, ou seja, a nossa predisposição é hereditária. Então, algumas pessoas por predisposição hereditária vai ter uma chance maior de formar calcificações coronárias. A responsabilidade de seguir a planilha do treinador, né? O Sandro é treinador,
tá? Então, descanso, vocês sabem, vocês já viram isso, descanso é treino, mas descanso é treino em termos de saúde, não é só para performance, né, Sandro? Então, Sensacional. assim, ou seja, o risco de estar usando substâncias de ganho de performance que possam ser maléficas. Ou seja, infelizmente, existem pessoas que usam, e às vezes sem até a ciência do risco de substâncias de ganho de performance, que possam favorecer a formação de placa, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer análogos de testosterona, tá? Anabolizantes, que muitas vezes se vai num mau profissional, num profissional que não vai orientar adequadamente, vai falar assim, isso vai te dar energia, isso vai te dar performance, vai secar seu corpo, parará, 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 mas não vai contar que vai aumentar em 3 vezes o risco de infarto, 3 vezes de ponto de safena, em 9 riscos de miocardiopatias, ou seja, e aumentar a mortalidade da pessoa. Então, é multifatorial que vai levar uma pessoa ao risco de uma pequena parcela a ter um lado ruim do esporte. E mesmo com um pouco mais de qualificação que alguns podem formar, não se traduz em eventos. Por quê? Porque o coração ele remodela como um todo, tá? Então, a nossa microcirculação coronariana, assim, melhora. Quanto mais esporte você vai praticando, é como se você tivesse um rio com poucos afluentes e você tem milhares de afluentes desse rio com rios paralelos se conectando, ou seja, circulação colateral. Isso protege. E pode formar um pouquinho de placa, mas o raio, relação placa, vaso, também muda, porque a coronária ela aumenta de diâmetro. Então, assim, se tem uma plaquinha no sedentário que o raio, o tamanho do vaso é menor, no praticante de endurance o raio também aumenta, ou seja, o fluxo passa bem. Então, assim, há dados da literatura, tá, Sandro, que possa ter alguns atletas um pouco mais de formação de placa de cálcio, mas isso até hoje não se mostrou em dados de aumento de risco dessas placas gerar infarto. Por esses N fatores que eu estou falando, melhora de circulação colateral, melhora de microvasculatura, relação diâmetro, tamanho do vaso versus cálcio, não significa que todos vão ter. Nós estamos falando de uma pequena parcela da população. E que às vezes também não tem um estilo de vida saudável. Então é multifatorial, igual eu falei. Tem que cuidar do colesterol ruim. A gente vê atletas que não dão bola para o LDL, para o colesterol ruim. Eu estou praticando esporte e o LDL está um pouquinho. Gente, baixa seu LDL. Igual eu falei, um fator não anula o outro, tá? E aí, o seguinte, ainda tem também a questão, tá, de questão de fibrose. Alguns atletas podem fazer uma fibrose, uma cicatriz na parede do músculo cardíaco, tá? E a gente há dados até do Ventux, que é um estudo que pegou pacientes, ciclistas de endurance, um estudo do ano passado, um estudo bem interessante, que aumentou algumas arritmias nesses que formam fibrose, tá? E assim, aí volta naquilo que eu falei. Então eu sou praticante de ciclista, nós falamos em off, né, Sandro? Eu estava te falando. Eu sou praticante de ciclismo, eu sou do ciclismo, então quer dizer que eu vou ter uma fibrose? Gente, analisar quem é a população, tá? Você tem que ter, nem todo ciclista está no grupo do que foi estudado. Se não está no grupo que foi estudado, não significa estar sobre esse risco, porque não foi estudado isso, tá? E quem que era o grupo do Ventux? Era pessoas que faziam mais de 50 anos de idade, que me recorde 15 anos de endurance e mais de 10 horas de treinamento semanal. Ou seja, é essa população que um subgrupo dela teve um pouquinho mais de fibrose da parede, que mostrou um pouquinho mais de chance de arritmia, mas nada que levou ao evento, o hard point, o desfecho grave, ou seja, a uma arritmia de risco. Tá? Se é um cara que faz ciclismo 3 horas de volume semanal, não é a população do Ventux. Entendeu? Então a pessoa também tem que ter um cuidado que lê. Tá? Aproveitando o gancho, lá atrás teve um estudo que ganhou muita mídia, que chama Copenhagen Heart Study. Não sei se você viu. O que esse estudo falava? Pessoas que corressem acima de 7 milhas por hora Sim. tinha Você lembra do Copenhagen Heart Study, Sandro? A mídia adorou. Correr faz mal à saúde. Essa era a mensagem do estudo, tá? Aí, aquilo que eu falei, você tem que analisar o estudo, tá? O subgrupo que corria acima de 7 milhas por hora, 7 milhas por hora na semana, era um subgrupo pequeno, se não me engano, o subgrupo era 39 pessoas, o estudo era quase 1.000 pessoas, era um subgrupo. O intervalo de confiança, Sandro, gigante, tá? Teve 2 pessoas que tiveram um evento acho que foi mortalidade, se não me engano, no Copenhague, mas não foi explicado. Ou seja, se às vezes a pessoa atravessou a rua, foi atropelada e morreu, no estudo constava morte no grupo que estava correndo. Se a pessoa teve um câncer, no grupo do estudo não especificou a causa de morte.
Então, gente, para nós que é da saúde, a gente não tem que pegar informação, a gente tem que interpretar a informação, tem que entender o estudo. Por isso que muitas vezes, assim, hoje em dia as pessoas vão um pouco no papel de ler, né, Sandro? Ler o artigo, não é só pegar a informação de quem já mastigou o artigo para você, é ir na fonte. Para a gente, infelizmente, teve até vídeo no TED, né, no TED Talks, sobre esse estudo, quem publicou, defendeu e tudo. Mas se você vai analisar o estudo, assim, é uma mensagem que vai levar muitas pessoas a correr faz mal, e não faz, tá? Isso que eu estou dizendo. Faz bem a quem está apto. Pode levar a pessoa para o sedentarismo, ou seja, levar aí sim para o grande, para a própria o grande fábrica de doenças que é o sedentarismo. Então, gente, quando pegar uma informação em rede social, aqui você está no canal de altíssima qualidade, que é o Sandro, né, em que a formação aqui é de alta qualidade, mas vocês vão, a rede social é uma folha em branco, vocês vão pegar informações de alta qualidade, mas vocês vão pegar muita informação de má Na qualidade. maioria das Discuta vezes. isso com na maioria das vezes, eu É. concordo, tá? Discuta isso com o seu médico. Olha, eu vi isso, não leia, não interpretem como uma verdade absoluta, porque mesmo dentro da saúde, seja por desconhecimento, seja por más intenções, vai ter informação errada chegando a vocês. Então, discute com um bom profissional, né? Você tem os que são alunos aí do Sandro, ô, professor Sandro, eu vi isso daqui, o que você acha disso e tudo? Ou seja, nunca comprem a ideia sem ir a fundo na ideia e conversar com um profissional que tenha conhecimento para ver que a ideia que foi vendida, no modo de dizer vendida, quer dizer, exposta, em especial numa rede social, que é uma folha em branco, se é uma informação correta, porque, vou falar, até estudos que ganham a mídia, grandes mídias, trazem informação que mais prejuízo do que lucro, né, Sandro? Não sei, falei demais, mas não sei. Não. Mais um dado interessante, tá, Sandro? Um dado muito interessante. A gente nunca tinha uma noção, agora falando do remodelamento, voltando ao remodelamento, tá? A gente não tinha uma informação muito clara do que era mais importante para o coração remodelar, para ele mudar a sua parte estrutural, no sentido assim, o que é mais importante? A duração do treino, o volume do treino ou a intensidade? Tá? Então, assim, o que mais leva ao coração remodelar? Estou falando remodelamento é mudança estrutural fisiológica benéfica, tá, gente? Saiu um estudo bem interessante esse ano. Pegou duas populações, do ProHeart e do MasterHeart. Esse MasterHeart que eu falei da população aí de 45 a 70 anos de idade, praticando dieturas saudáveis a vida toda, daquele que eu falei dos 3 grupos, e pegou a população do ProHeart, que era jovens, de 18 a 23 anos, se não me engano. Pegou essas duas populações. O que mostrou? Que apesar do que o nosso mindset fizesse pensar que a intensidade é o que vai mais remodelar, é o volume que esse estudo mostrou desse ano, tá? É o volume que mais vai remodelar. Que o coração do atleta, eu quero dizer, gente, fisiologicamente, o coração do atleta saudável ele é de tamanho maior. Ele é um coração maior que funciona melhor. Ele tem uma função sistólica de contração muito boa e uma função diastólica ótima, porque vai ter população que é doente, que vai ter o coração maior, e que é um coração doente, que às vezes a contração ruim, a diástole é ruim, tá? E muitas vezes o profissional, o cardiologista, vai ter, em alguns casos, um trabalho maior para diferenciar se é um paciente que tem uma doença cardíaca e está praticando endurance sem sintomas, ou se é só um remodelamento fisiológico, tá? Então, esse estudo mostrou que é o volume. Por quê? Tá? Aí, vou dizer de uma forma mais simples, o seguinte, quando a gente está numa alta intensidade, a frequência cardíaca é maior, né, Sandro? Então, fica alta a frequência cardíaca. Então, o tempo do enchimento diastólico, que é o tempo que o coração tem para encher, é menor na alta frequência. Ele vai estar contraindo maior, com mais vigor, mas o enchimento diastólico, o tempo para isso é menor. Nas frequências, vamos botar 170, 180 batimentos por minuto. Então, o estudo mostrou, tá, que é o treino aí em Z1, Z2, um treino assim numa faixa de frequência mais baixa, é o que dá mais remodelamento, que foi até para os próprios autores foi um achado inesperado. E qual que é a lógica disso? Na frequência cardíaca mais baixa, nos treinos aí de mais zonas mais leves, moderadas de intensidade, o coração tem um tempo de enchimento maior, porque a frequência cardíaca está menor. Então, no endurance, na hora que ele vai treinando em zonas de frequência mais baixa, ele tem, ao longo do tempo do endurance, maior parte do tempo em diâmetros maiores. E isso favorece o remodelamento. Então, foi assim, um dado contrário, inclusive, ao que os atores pensavam. Quer dar mais um dado de um estudo recente, Sandro, bem interessante também, tá? Que foi um estudo seu esse ano, que é o seguinte:
tá? Para quem não sabe, quando a gente faz uma prova, tem uma chance de, da mesma forma que vocês ficam com fadiga no músculo, fica com a perna doendo e tudo, o coração, transitoriamente, ele pode ter uma alteração transitória da contração. Existem alguns estudos mostrando eco, no primeiro dia, terceiro dia, até o sétimo dia pós-prova, o coração tem uma piora transitória da performance dele, a contratilidade, tá? Uma disfunção sistólica transitória leve, tá? Que é interpretada como uma fadiga, ou seja, você cansou a musculatura, o coração foi aí algumas horas de prova também fadigado, e depois recupera totalmente, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. A troponina, que é o enzima do músculo cardíaco, que o paciente tem um infarto, a troponina sobe, tem literatura mostrando que a troponina também pode subir no pós-prova, numa curva muito mais curta que no infarto, assim, em 72 horas ela já baixou, enquanto no infarto ela vai ficar até, tipo, 1 ou 2 semanas mais alta. Aí parece que no Endurance não é que o músculo não morreu, mas a permeabilidade, assim, o buraquinho entre a célula e o extracélula aumentou e a troponina vazou. Parece que a teoria mais interessante é que houve um aumento de permeabilidade. Mas a gente não tinha dados, se isso exposto ao longo dos anos, não tinha um dado bom, viver a vida de endurance, dessas alterações transitórias da contratilidade, se isso no longo prazo poderia favorecer o coração, dilatar e enfraquecer, fazer mal ao coração. Então, o teu trabalho, na verdade, no final do ano passado, que pegou 10 anos de maratonistas europeus, alemães especificamente, tá, Sandro? E que fez um follow-up de 10 anos e que tinha essa disfunção transitória na primeira semana pós-prova, 10 anos depois o coração estava sem desenvolver insuficiência cardíaca. O que alterou troponina e aquelas alterações sistólicas transitórias, que é uma fadiga do coração transitória pós-prova, no longo prazo, o estudo de follow-up de 10 anos não mostrou malefício ao coração. Pelo contrário, né? Não falei que ia falar muito? Não, e foi sensacional, Frank. Aí, mineiro, empatia aí, você tinha certeza que esse papo ia enroscar aqui, né? Só faltou um pão de queijo e um café pra gente aqui. Mas, assim, O café está aqui, falta um pouco de olha, queijo para mim. e ainda falou só, Café faltou do só lado. você falar sobre o destreino do cara que fica muito, né? Então, Ah, assim, se tá. tem, a gente ouve muito falar isso, se isso é Sim. importante, para quem realmente mergulhou no Endurance, teve essas adaptações crônicas, né? A longo prazo, e que a gente vê atletas de profissionais, a gente ouve falar muito, o destreino é importante, esse destreino, essa volta gradual também ou não? Vamos lá, tá? O treinamento, tá? Ele pode ser utilizado quando você tem a necessidade, tá? Entre vários outros fatores, de imagem, tudo, se for testes funcionais, pode ter algumas vezes que você vai até utilizar o destreinamento, de training, tá? Para avaliar se aquele coração grande é um remodelamento fisiológico, saudável, adaptativo do coração, que mudou a sua anatomia pelo Endurance, ou se você está com um caso que você, opa, isso daqui é um coração doente, que não é um remodelamento induzido pelo exercício, e é um coração doente de um esportista doente, tá? E no detraining, o remodelamento do exercício vai reverter parcialmente, tá? Enquanto que no doente não vai reverter. Então, o detraining pode ser utilizado para diferenciação entre o fisiológico e o patológico, no paciente que você está na dúvida se é um remodelamento induzido pelo esporte ou se é um paciente com uma doença que ele não percebia e que estava remodelando o coração dele pela doença, não pelo esporte, ou por ambas, mas a doença aí presente, tá? Mas no paciente que está remodelando, Sandro, e não está com nada, não precisa de training, ele segue a vida, tá? E- E os estudos da pessoa que era competitiva, um atleta competitivo, um atleta federado, que depois se aposentou, tá? Aí a gente é contaminado para analisar o tanto que vai reverter esse mecanismo de adaptação fisiológica, porque a gente é contaminado na literatura, porque muitos depois dessa fase, eles podem piorar o estilo de vida. E Cê- aí você cê- está contaminado é onde eu queria pelo o chegar, que Frank. é. Porque a gente volta Ah, no que a gente estava discutindo, né? Eu só joguei a isca isso para a gente discutir. Porque aí o cara fala dos treinos e assim, dá a impressão, então, não precisa, então eu fazia tudo a vida inteira, agora eu parei, eu vou entrar na bebida, no churrasco, né? Vou para Esborne e vai falar que a culpa foi o destreino. Então não é essa que não é isso não é esse o sim, ponto. perfeito, perfeito. Então, ó, outro dado, gente. Então, assim, apesar que eu gosto de refrisar isso, assim, foi a primeira coisa que eu quis dizer, tá? Eu quis dizer que o esporte, ele deve ser, a pessoa estando apta e tem que ter esse acompanhamento regular praticado, tá? E não há limite, tá, Sandro? Desde que a pessoa esteja apta, se a pessoa está para fazer. Vai ter benefício o quê? A gente tem, isso é dado importante, a gente tem dados de literatura
que a mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular é menor quanto melhor o condicionamento. Você já ouviu falar de uma prova de ski cross country da Suécia, chama Vasaloppet? Não. Essa prova, Sandro, se não me engano, são mais de 50 mil esquiadores da Suécia. Depois joga aí no Google você vê. Se não me engano, eles fazem 90 quilômetros de ski cross country numa prova, e é uma prova famosa. A imagem da largada é espetacular dos caras largando nessa prova. Então, assim, e tem cara lá que já fez essa prova ano após ano. Assim, eu acho que são 50 mil esquiadores, de 90 quilômetros de ski cross country. Quem faz ski cross country imagina a dificuldade que é, né? Porque é pancada, é pesado, né? E tem dados de estudos dessa população que quanto os que correm melhor, que fazem maior número de provas, tá? Eles têm uma menor mortalidade a longo prazo, tá? Uma menor mortalidade por doenças cardiovasculares e geral, ou seja, quem tem uma capacidade aeróbica melhor, quem tem um tempo maior de treinamento, vive mais. Não que a balança seja só positiva, tá, gente? Aí entra aquela questão. Uma pequena parcela pode ter uma chance maior de fibrilação atrial. Uma parcela aí que a gente não tem elucidador exatamente, pode formar um pouquinho de calcificação na coronária. Alguma parcela pode formar fibrose do coração. Ah, pelo Endurance? Pode. Isso até hoje se traduziu em malefício cardiovascular de eventos cardiovasculares? Não. A gente fala de alguns achados, mas que não mostrou uma maior dado de desfechos graves. Pelo contrário, quando a gente vai olhar desfechos graves, que é mortalidade ou mesmo risco de infarto, é menor nessa população, tá? E lembrar sempre do que eu estou dizendo, tá? Quando você faz o estudo populacional, você vai ter o que tem um estilo de vida saudável e tem um estilo de vida saudável. Vai estar sempre contaminado também por outros fatores. O próprio Sandro falou do sono, né? E na hora eu não peguei o gancho de emendar, porque eu já fui para o outro lado. O sono é importante para a gente não manifestar doença, tá? Ainda mais para o esportista, que é nessa hora, né, Sandro, que a máquina vai se reconstruir, né? Então, o sono é importante até para performance. Tem literatura de sono para performance. Então, assim, o benefício é sempre positivo, tá? Se existe uma balançazinha ali, tem um ponto um pouco, uma predisposição a algumas situações que eu expliquei, o lado positivo é sempre maior, tá? Inclusive em expectativa de vida, tá? Então, quanto melhor a capacidade aeróbica, quanto melhor a prática de esporte, essa população vive mais, tá? Então, assim, tem uma pequena parcela que tem que estar atenta a alguns fatores? Tem, tá? Mas essa população vive mais. Então, assim, voltando lá que eu falei no início do Skin the Game, eu sou parte interessada, tá? Eu sou cardiologista, aprofundo no assunto porque eu sou parte do jogo interessada, mas até hoje tudo que a gente tem literatura me provou que eu deveria fazer o contrário. Pelo contrário, me incentivo para a 15ª prova. Mas É, com a responsabilidade de estar cuidando do estilo de vida e no respeito às planilhas, né, Sandro? Que eu acho que você pode dar um toque nisso aí, que é muito importante, dessa né? questão de quando vem para algo que é maléfico, a pessoa que faz muito mais que deveria fazer no planilha. Eu acho que dá uma reforçada nisso aí, sabe? Não, com certeza. E aí é unir, né, o trabalho multidisciplinar que a gente fala, cada um na sua área, e respeitar todos os processos, né? Então, assim, volta no nosso papo, que depois eles vão botar a culpa na azeitona, né? Ou no brócolis que comeu, e assim, é todo o contexto, e a planilha é a parte Isso. integrante desse contexto, né? Mas hoje a estrela da constelação é você aqui, Frank. E assim, qual que é a prova próxima sua que você tá na mira aí? Você treina com o Heleno também, é isso ou não? Não, eu treino com o Roberto Chiari, Bebeto, não sei se você conhece. Sei quem é. Bebeto é fisiologista do Galo. O Sim. Palmeirense atleticano. Agora é a hora É, da polêmica. é, O e Palmeirense atleticano roxo, Galo aí, ó. doido. E o Bebeto, ele me treina, ele é fisiologista do Galo, tá? O Roberto Chiari, tá aí no profissional do Galo, e ele tem, né, também ele é maratonista sub-3, e ele me treina há muitos anos, é uma pessoa fantástica, amigo querido, eu sou fã do Bebeto. Que legal. Eu E tô é para assim, Toronto, eu vou fazer Toronto esse ano, Toronto, tá? acho que é dia 17 de outubro. Tem uma meia agora, esse mês que eu devo fazer a meia, estou me organizando. Eu vou estar num evento no Rio de Janeiro de cardiologia do esporte. Posso falar desse evento, fazer a propagandazinha Deve, dele? velho. Ô, louco, aqui é pros amigos ainda, pô. Tá, chama CardioFoot, é o primeiro evento de cardiologia do esporte voltado para futebol dentro do Maracanã. Nunca houve um evento científico do Maracanã. Eu sou um dos palestrantes lá, vai ser 25 a 27 de junho. Aí eu achei uma meia no dia 28 no Rio. Já vou estar no Rio, vou fazer a meia lá.
no Rio, mas a maratona-alvo é Toronto, tá? Muito legal. Assim, eu não sou de grandes performances, meu melhor tempo é 3:28, Sandro. Então, assim, Muito bom. meu melhor tempo foi 3:28 em Chicago, mas eu acho que a minha melhor performance 3:30 em Nova York, que é uma prova mais dura, né? E então gosto mais do meu 3:30 em Nova York que meus 3:28 de Chicago, mas pós-pandemia eu tirei um pouquinho o pé do acelerador na velocidade, então eu tô aí no ritmo sem forçar tanta máquina É, e gosto muito da zona de conforto. é muita empatia, Frank. Assim, até o futebol, né? A gente também gosta muito. Você deve me acompanhar, ver eu com meu filho, assim. Eu sou fanático por futebol, Vi. assim. O pessoal acaba. Podcast assim, o pessoal já peço camisa do Galo, já tem, hein? E, Ah, assim, bacana. é isso. E assim, você tocou num ponto assim que resume muito do que a gente fala entre melhor tempo e melhor performance, que não tem nada a ver, pessoas atrás do sub da vida. Então, assim, a vontade de ficar conversando aqui com você por horas, mas tava na cara, mais na cara do que nariz, que ia sobrar pergunta e ia faltar tempo, né? A gente vai encaminhando pro final, mas a parte boa é que fica um gostinho de quero mais. A gente já pode marcar um próximo episódio, que foi um prazer. Então, dentro de todas aqui, eu vou escolher mais uma pra gente fechar com chave de ouro as perguntas, Frank. E aí fica à vontade no seu tempo para responder com o tempo que precisar. É sobre de novo, pegando o atleta recreacional, ou amador não recreacional, que gosta, leva a sério, faz assessoria, mas que vai e paga convênio médico, não é os planos de convênio, aí vai pro teste de esforço de convênio, e aí esse teste, assim, normalmente o atleta e o treinador ficam cheios de expectativa, né, de se parecer um pouco com uma ergospirometria, tentar direcionar um pouco as zonas de treinamento, e a gente vê notoriamente esses testes, entre aspas, máximos interrompidos por conta do médico, não do chegar no Perfeito. limite, né? Então, o quanto isso é válido e podia ser otimizado para ajudar na parte do treinador, o quanto é isso, essa decepção, assim, não, é só para identificar possíveis patologias, mas poderia ser feito isso, e o que que você indica para a gente fechar? Não sei se foi legal a pergunta, tem muitas aqui, mas fala um pouquinho sobre isso. Sandro, você tocou num ponto importante, né? Porque assim, muitas vezes assim, realmente é interrompido por quem está ali do lado fazendo o teste, né? Então, assim, se a gente poder ter a N respostas, tá? Numa prova de esforço, né? Muitas vezes essa resposta ela vem incompleta, né? Então, assim, só a questão da busca da doença, mas não de um dado que iria te ajudar no treinamento, né? Lógico que assim também assim a gente não pode deixar de dizer, tá, que o que é obtido em laboratório não é exatamente igual ao que é feito na prova, até por questão de tempo, ou seja, ali é uma prova de alguns minutos que não automaticamente reproduz o que é uma prova de longa distância, né? A outra coisa também, tá, é a especificidade do que a pessoa está fazendo, ou seja, se a pessoa é um ciclista, tá, então assim, e vai fazer uma prova na esteira, também tem essas diferenças. Então assim, se ele tiver algum lugar que ele possa fazer na bike também, né? Então assim, tem algumas especificidades que também influenciam, né, Sandro? Assim, do que não é o esporte da pessoa e vai fazer um teste de esteira que não é a pessoa não é corredora, por exemplo, né? Mas, assim, eu concordo com você e isso é fato, que muitas vezes o exame é interrompido, tá? Só na hora que chegou numa determinada frequência cardíaca, não, tá bom e tudo mais, mas quando a pessoa também busca alguma clínica que é voltada para a cardiologia do esporte, né? Aí esses dados vão chegar de uma forma mais completa para auxiliar no treinamento do atleta. Frank, meu irmão, ficou um gostinho de quero mais e por ter ficado tão bom e tão rápido o nosso papo, né? Passou quase uma hora aqui a gente Sempre à disposição. batendo papo, foi muito legal. Eu gostaria que você se despedisse falando, eu não sei o quão você é ativo nas redes sociais, dos eventos que você pode indicar para a turma, para o pessoal te seguir, mesmo que gente boa e do bem é quem eu quero estar perto, né? E você agora entrou pro hall, não sei se o meu livro chegou, acho que eu te mandei essa semana, mandei meu livro de presente Vai chegar. e vou Aham, te, agradeço, brigadão. vou te mandar uma camiseta também da assessoria para você usar aí. Então, assim, se despeça dos nossos ouvintes, não, telespectadores agora, né? Que estamos em vídeo também. E se você deixa uma dica para o maior interessado, que a gente fala que é para quem está no sofá, né?
Então, em relação à saúde cardíaca, né? Deixa uma dica e assim, fala do seu jabá aí, dos eventos que você vai estar, que você já falou, se tem mais algum, e dos seus serviços e produtos, quem quiser te procurar, onde te acha, como é que faz? Bom, primeiramente, assim, te agradecer a oportunidade, né? Pelo que a gente está nessa amizade recente e tudo que eu vi da qualidade do seu trabalho, já estou encantado e espero um dia a gente encontrar pessoalmente, né, Sandro? Então, assim, Precisamos esse abraço ao vivo, ah, né, velho? É. pois é, né? Acaba que eu estou sempre em São Paulo, Ribeirão Preto, tenho uma filha que estuda em Ribeirão Preto, né? Eu estou em evento científico em São Paulo, mas uma hora nós vamos estar aí em Campinas, aí nós vamos encontrar pessoalmente, mas será um prazer. Eu moro assim, né? Na rede social é Frank Nunes Cardio, tá? Então, assim, eu tenho um canal aberto em que eu gosto de levar informação, não só do esporte, tá, Sandro? Eu acho que a gente tem que levar informação de qualidade baseada em ciência, porque como nós já dissemos, tem muita informação que não é fato real e a gente tem que levando o que faz bem à saúde, tá? E apesar que aqui nós estamos, nós dois aqui, eu e Sandro, e a imensa maioria dos ouvintes com certeza são praticantes de endurance, tá? A minha mensagem não é do endurance, tá? Façam exercício, qualquer nível de exercício. Então, saia do sedentarismo, porque aqui no meu consultório eu tenho cardiologia do esporte, mas eu sou um cardiologista que trabalho com doenças, tá? E o que a gente, a melhor pílula de prevenção de doença, tá, é o estilo de vida, tá? É a alimentação saudável e o exercício físico regular. Existe benefícios que o exercício entrega que você não acha em nenhum comprimido, tá? Não existe, tá? Você não tem um comprimido que vai melhorar a sua microcirculação, tornar essa rede de vasos no músculo cardíaco e na musculatura periférica, né, Sandro? Você não vai ter um remédio que vai criar isso. Então tem benefício que é o exercício que vai te trazer, tá? Mas com a responsabilidade do estilo de vida saudável, da monitorização dos seus fatores de risco, tá? E de um acompanhamento com um profissional de qualidade. Ah, sobre eventos, Sandro, assim, eu tenho aí o Congresso Mundial de Cardiologia, que eu vou estar dando aula, já tem alguns eventos que offline já recebi o convite, ainda falta chegar o convite formal, vou estar no CardioFoot, acabei de dar aula no Congresso de Departamentos aqui, que foi em Belo Horizonte, da cidade, eu sou ligado ao Departamento de Cardiologia do Esporte, então, assim, ao longo do ano eu trabalho bastante, dou muita aula, mas, assim, eu tenho um imenso prazer de levar informação, né, porque o que a gente faz no dia a dia orientando o paciente tem que ser o que a gente faz para nós mesmos, né? Então, assim, essa é a minha filosofia, e aí o que eu puder estar ajudando aí as pessoas do Brasil inteiro muito mais do que o meu alcance aqui no consultório de levar uma boa formação, para mim é um prazer também. Meu irmão, você é sensacional, foi um grande prazer e eu fecho o nosso podcast com aquela frase que eu sempre falo, que aves de mesmas plumagens andam juntas. E aí é muito legal quando a gente encontra alguém com os mesmos Gostei valores, que dessa. a gente admira. Foi o meu professor que ficou na minha banca de doutorado, um professor que eu admiro muito, que ele me falou isso aí. É muito legal e acaba sendo, sempre é verdade, né? É natural, a seleção natural disso aí. Um beijo no seu coração, meu irmão. Você vai ter mais oportunidade tanto no podcast quanto de encontros presenciais, uma corridinha junto, um bate-papo e vamos manter essa relação. Obrigado, meu irmão. Valeu, abração. Obrigado aí pela oportunidade, convite e abraço a todos.